A paz do Senhor a todos. Hoje vamos falar sobre o capítulo 4 e os versículos 5 a 7 de Gálatas, que diz o seguinte: o Evangelho isenta-nos da lei. E lembrando aqui que nós vamos falar aqui de maturidade, né, de pessoas hábil em arrependimento, em decisões, ou seja, pessoas lúcidas, porque alcançaram já a idoneidade para tomar uma decisão. Quando se refere esse capítulo, esse versículo está se referindo que a graça do Senhor Jesus Cristo ela é superior às leis, a lei de Moisés, por exemplo, trata aqui do que somos filhos de Sara e não de Agar. Nós somos remanescentes de Abraão, nós somos guardiões dos bons princípios, nós somos zeladores pela palavra de Deus. Todos aqueles que alcançaram a idoneidade e maturidade, aceitaram Jesus, se converteram e prosseguem fiel, então ele passa a ser um guardião da palavra do Senhor e na responsabilidade de ir de pregar o evangelho a toda criatura. Porque Jesus, ele nos perdoou e nos livrou e nos fez seus herdeiros do reino. Então nós temos o direito de chamar Deus de Pai, porque nós tornamos filhos de Deus. E quando é que nós tornamos filhos do Senhor Jesus Cristo? É quando nós tomamos uma posição, aceitamos Jesus, cremos na palavra dele, descemos as águas e recebemos o Espírito Santo de Deus. Então, a partir dali, nós somos filhos, chamados filhos do Senhor e somos herdeiros do seu reino. Nesse contexto, trata-se de na época, por exemplo, as crianças elas só tinham direito, de fato, das heranças das suas famílias após alcançar uma certa idade, quando seus pais determinavam um certo tempo em que viam que o menino tinha já maturidade ou já tinha alcançado a idoneidade, então ele passava a ter direito das heranças. E hoje nós estamos debaixo da soberania do Senhor Jesus Cristo. Nós estamos debaixo da potente mão de Deus, que já enviou o seu Filho para morrer por mim e por você na cruz do Calvário. Ele é o nosso dono. João capítulo 8, dos versículos 24 a 26, lá está tratando sobre os judeus, sobre os gentios, onde eles eram considerados escravos do pecado, porque eles ainda não tinham idoneidade para requerer os seus direitos, requerer a sua herança. E a partir do momento que eles alcançavam então a sua idade, eles passavam a ter os seus direitos ali de fato reconhecidos. Jesus nos libertou disso tudo hoje. Hoje nós estamos pela graça do soberano para nos herdarmos nossos direitos hoje, que é determinado pelo nosso Pai. Nós só precisamos confessar que queremos ser seus filhos, que queremos seguir a sua palavra, que queremos aprender, queremos conhecer ele através da palavra. Então, hoje, para alcançar a idoneidade de filho de Deus, nós necessitamos participar do corpo, da carne e do sangue de Jesus Cristo. Nós precisamos nascer de novo, nos tornar uma nova criatura. Nós precisamos crer na palavra do Senhor e nós precisamos entender que Deus ele é criador de toda a criatura, porém ele não é pai de todos, porque pai de todos só são aqueles que confessam que ele é o Deus soberano, que ele é o único Salvador. Então, a partir do momento que nós confessamos, que nós descemos as águas, passamos pelo crivo da palavra dele, então nós possamos ter direito a herdar o reino dos céus, nós passamos a conhecê-lo face a face e na esperança de um dia realmente estar frente a frente com ele. E precisamos estar certo disso, que a salvação ela só vem por meio do nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Não há outro Deus debaixo desse céu, em cima dessa terra, que possa nos salvar. Não há. João 3,16 está falando que Deus ele mandou o único filho dele, Jesus Cristo, morrer na cruz do Calvário, por amor a mim, por amor a você, por amor ao mundo. O projeto de Deus é salvar a todos, porém, nem todos querem ser salvos. E por isso, por esse poder de decisão que nós temos nas mãos, é que muitos vão ficar,
muitos não vão subir no dia da vinda de Jesus, porque agora ele virá nas nuvens, e só subirão quem forem filhos do Pai, forem obedientes ao Pai. Podemos ver uma ilustração bem corriqueira, um pai que tem um filho amado que faz de tudo para que ao agrade seu pai, o pai terá prazer de preparar o melhor para o filho. Assim não é diferente. Deus, ele colocou-se à disposição, continua com seus braços abertos, seus ouvidos bem abertos, seus olhos bem abertos, ele não dorme, sempre esperando um pecador se arrepender, para que ele possa chamar de meu filho. Então já falamos que o poder de escolha é seu, é nosso. Para sermos herdeiros precisamos nascer de novo. Nós vemos a passagem de Nicodemos, quando Nicodemos tinha dúvida como se tornar filho do Senhor e como tornar herdeiro da herança do Senhor. E ele disse, eu tenho que entrar no ventre da minha mãe novamente, porventura? Mas o próprio Jesus o respondeu, não necessário. É necessário que para você herdar o reino do céu, você seja batizado nas águas e no Espírito. Isso é uma condição, isso é um crivo que nós temos que passar para que nós possamos tornar filhos do nosso Senhor Jesus Cristo. Deus nos fez a imagem e semelhança, portanto nós precisamos estar próximo de Deus, nós precisamos estar apoiados, nós precisamos estar estáveis na presença do Senhor, porque aí é a nossa fé, porque a nossa fé vai estar firmada na rocha que é Jesus Cristo, e Ele aceita todos aqueles que se arrependem e procuram, e vêm e obedecem a palavra. Porque também aqueles que um dia aceitaram, aquele que um dia confessou a Jesus Cristo, porém se rebelou, porém apostatou da fé, esses também deixarão de ser filho do Deus vivo. Porque o Senhor não tem pacto com o pecado, o Senhor não tem negócio com o pecador. Ele tem negócio com a alma. A preocupação do Senhor Jesus é salvar a nossa alma, não importa a forma que esse corpo vai tombar aqui, mas importa sim a nossa alma. E Ele pagou um preço muito alto e Ele não vai dividir a sua glória com ninguém. Jesus é o nosso dono, nós não pertencemos à escravidão nenhuma desse mundo, nós não pertencemos a este mundo, nós não devemos tornar-nos escravos daqui dessa terra, porque o nosso Senhor Jesus Cristo, Ele está no controle de tudo, Ele é o dono do mundo, Ele tem a chave da morte e do inferno, é Ele que é dono de toda herança, Ele é dono do ouro e da prata, Ele é dono de tudo. Então nós pertencemos ao Senhor e Salvador Jesus Cristo, mas lá em João 3,3 nós temos uma condicional para nos tornarmos com todo esse poder, com toda essa autoridade que Cristo nos dá, quando nós nos convertemos e tornamos uma nova criatura. Se não nascer de novo, nós não nos tornamos uma nova criatura em Jesus Cristo. Então é necessário, porque aqui estamos falando de uma decisão pessoal, de maturidade cristã, de quando nós já entendemos o que é salvação, quando nós já entendemos o plano da salvação de Cristo Jesus na cruz do Calvário. Nós não estamos falando agora de crianças que não têm ainda poder de decisão, nós não estamos falando de pessoas que têm problemas mentais, por exemplo, ou problemas de alguma coisa que não tem como fazer uma decisão pessoal. Nós não estamos, porque Deus conhece o coração, o pensamento de cada um, e Deus conhece a estrutura de cada um. Nós estamos falando de pessoas idôneas, de pessoas que têm maturidade, de pessoas que têm capacidade, faculdade humana de entender o plano da salvação de Deus. É para isso que nós estamos falando agora. Porque se porventura a palavra do Senhor não chegar a alguém que mesmo tendo entendimento, o próprio Deus se revelará para ele. Mas ele não terá tido como inocente, que ninguém pregou e que ninguém falou, porque o Senhor garante que nenhum será inocente da palavra dele. Então aqui eu estou falando para pessoas que já têm maturidade, que já têm idoneidade, que já têm poder de decisão, que já têm poder de escolha. Os que ainda não têm, o Senhor se responsabilizará. Portanto, aqueles que já têm essa maturidade, que já alcançaram essa maturidade, já alcançaram o tempo de decidir, ainda não tomar essa decisão, então eu quero dizer e fazer um convite, que é tempo de você se decidir
a correr aos pés de Cristo Jesus, porque Ele está chegando. E Ele virá, nessa segunda vez, Ele virá nas nuvens, e só subirão aqueles que estiverem com suas almas, com suas vestes limpas, com as suas vestes lavadas no sangue do Senhor e do Cordeiro Jesus Cristo. Então fica aqui o meu convite. Você que porventura um dia tomou uma decisão de servir ao Senhor e saiu, apostatou, que por um motivo pessoal seu, porque quando alguém sai da casa do Senhor, alguém se desvia, alguém se apostata da fé, é uma decisão própria dela. Porque ninguém, nada poderá nos separar do amor de Cristo Jesus. Nenhum probleminha, nenhuma picuinha aqui nessa terra pode nos separar do amor do Senhor. A pessoa sai, a pessoa apostata, a pessoa se desvia, a pessoa não aceita, porque a decisão de poder está nas mãos dela e está em si própria. Porque ela já tem autonomia, ela já tem autoridade de decidir qual caminho seguir. Ou o caminho do mal, o caminho do bem. E o convite hoje para você é que você venha para o caminho do bem enquanto é tempo, porque a palavra do Senhor diz que eis que cedo venho. E se ele chegar e bater na sua porta e você não estiver preparado, você não irá herdar o reino dos céus que está preparado para mim e para você lá. Amém?